ele está dando em agradecimento a Deus por muitas bênçãos recebidas. Eu, comigo, pastor, chamar a oportunidade. Paz e para a igreja, irmãos. Amém. Muito alegre para vocês essa noite, né? Aqui, Jesus, graças a Deus, feito nessa noite, celebrado para o Senhor, né? É uma gratidão ao grande Deus, todo-poderoso. Estou aqui também da minha família, né? O Abraão, a filha, a Miriam, todos estão aqui, né? Vocês todos estão, né? Porque a gente fica alegre com isso, chegar num momento a ser recebido por vocês, né? Eu não mereço nada, mas estamos aqui em prol de glorificar o nosso Rei, o Todo-Poderoso, né? Amém? Eu vou ler aqui um versículo aqui da Bíblia, sobre vocês, né? Venha da vida da palavra de Deus. Um verso, Isaías é assim, olha, Deus é assim: levanta e resplandece, e chega a tua luz, e a glória de Deus amanhece sobre ti. Todos que estão aqui estão porque tem um compromisso, não é com o Manuel ou com o Zé Rocha, não troca de Zé Rocha, mas o Manuel e o Zé de São não troca. O compromisso é com Deus, né? Eu estou aqui só para agradecer vocês cada vez mais. No final, vou fazer um agradecimento a todos que estão aqui, né? O necessário de cada um, diferente daquele que dá um passo à casa do Senhor, do Deus vivo, a casa do Deus vivo, que te adora e louva e exalta o Deus vivo, porque só Ele é quem tem força para nos resgatar de nós do abismo que nós tivermos. Se você crer, permanecer na fé e ser vence todas as tribulações. Amém? Glória a Deus. A igreja 385 que vem na água acompanha. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, cante, louve, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, exaltado. Yeah.
feito dentro de nós, com aquela unção gloriosa. Só esse Deus que possa usar. Aqui foi eu recebi. Peguei essa carta, essa igreja aqui. Eu recebi ele aqui e aqui estou pagando também o voto aí. Essa família que está aqui, nós somos uma família. Todos nós somos uma família só. Não tem que pensar se alguém é melhor que o outro, não, nem que está, se é mais pobre, não nos importa. Todos nós somos ricos, porque temos o Senhor e Salvador Jesus do nosso lado. Amém, igreja? Confie e acredite, só Ele que tem o poder de nos arrancar de todas as tempestades. Ele tira você e ninguém toca em você. Acredite nisso. Você for a viagem, diga assim: Senhor, eu vou a viagem, o Senhor vai estar comigo. E pode estar tranquilo. Agora tem que ir, né? Tem que ir tranquilo, pensando que vai fazer, que vai resolver. E o Senhor não deixa ninguém tocar em você. Pode vir ladrão, quem vier, mas está do meio, ele tira um daqueles e é contra todo mundo. E você fica salvo. Amém, igreja? Muito obrigado. Passa para para encerrar a minha parte, eu queria adicionar a evangelista aqui, vim aqui, do lado aqui. Olha, igreja, eu vou falar aqui o testemunho primeiro, é um pouco pesado. Quer dizer, a família, né? É caso de anos, antes, mas eu tenho que dar testemunho. Foi passado comigo. E eu tenho que dar nessa vida mulher, né? E a minha esposa ela vai completar o testemunho. O daqui de União é diferente. É o de Traipu, não é da minha cidade natal. Mas eu sou um cidadão também de Traipu, também da Laje. Também que me traz aqui muito bem, né? Glória a Deus. Eu conheci essa fera, ele era para lá. Passou a gravar aqui com a família também, todo mundo. Olha, nós tivemos na família vários, foram-se embora. Deus chamou vários. Mas, você. Teve uma pessoa que foi embora assim que esperava. E essa pessoa era muito amada por a gente, me amava muito, um cunhado, era missionário também. E foi uma morte trágica, sem ninguém esperar. E a família ficava debatendo, dentro da minha debatendo sobre essa causa, porque não era para ter acontecido aqui com ela, porque era missionária, era isso aqui, o bigode. Eu dizia isso para o bigode. Nós não sabemos de que maneira nós fizemos o povo. Tudo o acordo, ninguém sabe. Nós somos cristãos, mas não sabemos o que está na nossa vida. E ela ficava com aquela contenda. Um dia, com 13 dias dela tinha sido sepultada, eu vim para o enterro aqui, fui carmelita. Eu fui, fiquei na minha cama, no meu vida, ela levantou-se, eu fiquei lá, não estava sentindo dor, não estava sentindo nada em mim, mas fiquei com aquele corpo amordaçado naquela cama, mas nunca tive relação com ela, não sei com ela, nada. Então, com 13 dias depois dela apareceu. O que acontece? Eu fiquei ali, ela levou suco de acelerar para mim com leite, eu tomei um copo de suco, vim almoçar 5 e 10 da tarde. Mas aquela pessoa assim, tinha algo acontecendo comigo. Só que eu não sabia. Agora pode dizer assim, mas eu não falava para ninguém, não sabia o que era, eu fiquei pela pessoa assim, não foi nada, não era dor, não era nada. Só que ela não sei o que acontecia, não sei o que aconteceu assim. Quando foi não, 5 e 10 horas, tudo passou meu sentido, não, porque a minha mente voltou. Eu fui almoçar, eu fui levar uma pizza de madame com o filho que estava na grande, né? Os patos que ele ia falar. Eu disse, quer que eu leve? Ele disse, não, eu levo. Aí eu fui, me acertei para fazer o meu almoço. Eu disse assim para minha menina, eu disse, olha, galera, vai estar que eu vou trouxe esse macarrão, que eu trouxe macarrão, tempero, eu disse, puxa tudo mais, que eu sou do meio, cuidado. Aí ela fez o que eu queria, que ela fazia o que eu quero ver. Então o que acontece? Aí eu acertei perto da porta, queria entrar, as coisas para a porta. Fiquei na minha cozinha lá, eu botei assim,
uns 2 graus, não sei, cheguei a estar 3 graus para na cor. Aí a menina, eu chamei a menina para me medir minha pressão. Aí eu estava sentindo uma coisa de descontrole. A menina assim, não tem diferente no meu corpo. Aí ela veio me ajudar, eu disse, não, não preocupa não. Eu estou mais longe do que pressão. Eu estou mais longe do que a pressão. Não tem problema. Aí ela mediu 209. Peguei. Aí eu taquei o braço. Senti que meu corpo estava se acabando, minhas pernas não tinham mais pernas. Vou contar até você, então você não tinha mais pernas. Eu estava voando, eu senti voando uma peninha de imigrante, assim voando. Eu sentava, mas aqui eu não tinha mais nada. E naquele meio eu dei a questão assim, de misericórdia de Jesus, de ter misericórdia de mim. Se espiritualista, se não sei não, se está tudo eu falei. Aí nisso eu disse assim, ela entrou e eu não vi. Olha, a porta que está das minhas costas, para de velha, entrou e não vi. E ela não viu a maneira que eu estava, porque eu estava aqui na placa, não. E eu, pronto. Aí quando eu vi assim, eu senti, quando eu me Jesus, eu senti que eu estava mais no fundo. Assim, eu senti que eu estava desaparecendo. Mas até aí eu já estava assim, mas até aí foi muito pequeno. E eu vou contar para você, e eu não tinha mais assim o que pensar. Olha, aí eu vi que a palavra de Deus é fiel. Esse livro, porque nada da terra serve para nós, só serve a misericórdia de Jesus Cristo. Riqueza não serve para nós. Pode trabalhar de riqueza, mas não serve. Porque fica tudo. E às vezes na família baterada, ou dá para brigar, faz até o que está lá sepultado, até pode sofrer com você, não só porque tem Jesus não sofre nada, né? A guerra na terra, mas não vai atacar você nenhum. Agora vamos passar para ela terminar. Só sei contar é até aí. E eu ainda tenho todo retrato que aconteceu comigo. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero dizer para os irmãos que eu sou filha dessa igreja e amo vocês. Estão todos dentro do meu coração. E eu não deixo de orar pela igreja, povo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nunca se afaste de nós, para a glória dele mesmo. Então eu quero dar continuidade do testemunho dele, dos outros não, mas esse, porque foi o principal. E eu estou com 70 anos. Quando Deus fez esse milagre na minha vida, eu estava com 60. Aí minha irmã morreu, como ele falou, na Carmelita, e aquilo feriu muito o meu coração. Eu vi a hora enlouquecer. E fiquei reclamando de Deus. Eu dizia, Deus, ela era profetisa tua, serva tua, e tu deixaste ela morrer. Ainda passou 3 dias no UTI e tu permitiste a morte dela. Aí comecei a orar e reclamar de Deus. Eu digo, olha Jesus, eu estou com 60 anos e nunca vi na terra uma pessoa ressuscitar. Foi assim que eu disse a Jesus. Aí eu disse, eu vou dizer para ti o que Marta falou. Eu creio na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse para mim, eu vou te pegar de fininho, aleluia. A igreja diga glória, porque é forte, aleluia, esse testemunho. Glória a Deus. E eu 3 horas da manhã estava lá, reclamando de Deus. E quando fui dormir, adormeci, ele se acordava 6 horas da manhã cedinho. Quando foi de manhã, não se acordou. Ficou até umas 4 horas por aí, eu preocupado, ia lá. Zé Rosa, vai se levantar não. A última palavra ela ainda me disse, me deixou em paz, mãe. Eu deixei ele à vontade, mas fiquei preocupada. Aí me deu um negócio assim por dentro,
ficha dele e fui para o banheiro. E quando voltei, louvado seja o nome do Senhor. Aí fui botar o milho dos bichos no quintal. Ele ainda me perguntou assim, quer que eu leve? Eu digo, não. Que eu sou assim ligeira, né? Aí fui, coloquei, quando eu voltei, aí fui lavar a vasilha, a balcão assim encostar na mesa que ele estava, e de banda a gente vê, né? Aí eu lavando aqui, mas depois eu estava vendo. Eu vi quando o braço dele arriou e ele embocou para cima do prato, que não chegou nem a comer. Aí eu gritei, o que é isso? Aí corri, peguei ele aqui. Eu vi quando o Espírito dele, aleluia, glória, 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 aleluia, Senhor. Só o Senhor é Deus. E eu encostei, disse que não podia mais. Ezequiel olhou o pulso dele. Ele morreu. Oh, Jesus, ele fez. Eita, eu entrei no desespero tão grande. Clamei ao Senhor, como poderia clamar? E do outro lado da porrada foi ouvido. Morreu gente da casa de Zé Rosa, morreu mesmo. Mas Jesus é vida. Aí quando eu vi que ele estava morto, eu clamei ao Senhor. Aleluia. Jesus, tu és vida, tu és a ressurreição, não é no último dia não, tu és a hora que tu quiser a ressurreição. Oh, que a vida dele, Senhor, aleluia, Aleluia. aleluia. E ele estava de boca cruzada, olhos fechados, e eu tive uma experiência, que enquanto o olho bate, não está morto ainda, aleluia, só se parar de bater. Aí, quando eu clamei, o Senhor voltou a vida dele, aleluia, a glória do Senhor, aleluia. E quando ele voltou a vida dele, Jesus falou, fortemente dentro de mim, estás vendo agora que eu sou a ressurreição. Aleluia. Mas o Senhor sabe o que faz. E ele voltou à vida. E para voltar, deu ainda um pouco de trabalho no navio dele. Temia um com o outro. Enquanto temia, ele não abriu a boca, ele abriu os olhos. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Aí quando Deus fez ele falar, ele bagunçou assim muito, aí quando parou, abriu os olhos. Aí disse, Vânia, se acalma. Oi? Aí Deus mostrou que ressuscitou, ele estava vivo. Aleluia! Está aqui para a glória do Senhor. Aleluia. Não creia só na ressurreição final. Creia que Jesus é de qualquer momento que ele quiser. Ele é a ressurreição. Aleluia. E é a ressurreição de agora. E na realidade eu nunca tinha visto uma pessoa ressuscitar. E viu meu marido, glória a Deus, aleluia. E nunca mais eu duvidei de meu Deus, de meu Jesus. E aqui estou, parei também muito de chorar, que eu chorava muito, era doido, era tudo, e aí, né, estou tendo essa revelação, demonstrou ele morto, morreu, ele ressuscitou, e está aqui dando testemunho dele, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Então, cada um de nós, aleluia, devemos se apegar ao Senhor, se apegar com afinco e permanecer na graça do Senhor. Essa igreja, Deus ama, viu? E Ele está aqui, aleluia! Ele está aqui, aleluia! Levanta a mão, aleluia. Tão grande é o amor do Senhor, e eu tenho que falar, Senhor, eu não mereço nada. Eu me esquecer morto no teu lugar. E Jesus me deu esse presente maravilhoso de ter retornado a vida dele. E de hoje eu estou aqui mais ele. Estou mancando da perna, já foi programado para operar os joelhos, mas eu não vou operar para a derrota.
risada também, mas quando eu falo assim, muita criança, mas estou feliz com Jesus. Diga, igreja, estou alegre com Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, a vida ela é um vento, é uma vela apagada. O vento vem apaga, dizendo essa vida. Agora eu vou contar da minha operação de Miriam. A minha primeira, minha princesa aqui, Miriam, a princesa minha cunhada, nós não pagamos nunca favor. Você paga dinheiro, não é favor não. Mas você morre e não paga. Essa aqui cuidou de mim por 2 vezes. Essa aqui fez tudo por mim. A irmã Dorinha, ela Dorinha também, na casa dela, 22 dias na casa dela também, não me faltou nada, pastor Abraão também, tudo faltou lá para mim, nada, porque cuidava do filho, por acaso eu sou assim, mas aquilo, eu sou uma pessoa, desde eu estar no mundo, eu fui com paciência, eu nunca fui de ser aquelas pessoas de jeito, aquelas pessoas que é agoniada, não, é de mim mesmo. Sim, paciência, aquela paciência de vencer aquelas coisas. E eu no hospital de Miriam, eu fui operar 9 horas. Tomei café aqui na casa da Luísa, 11, pouco foi? Café, e eu tinha para operar lá, fui 7 horas da noite. O médico fez parte de não sei quantas mulheres lá. E antes de operar, eu disse assim, Jesus, quando eu vou operar, eu esteja comigo. E ele estava mesmo. Aí quando eu tive que operar, eu vi que eu perguntei se ele foi. Ele mostrar aqui. Eu vi uma pessoa numa máquina, o rapaz sentado comigo assim, e a pessoa com medo de sair na porta, mas só não tinha porta. Aí eu fiquei, perguntou aqui, já tinha uma mulher morta, vou contar vocês quem era. Sabe, tem aquele novela de Jesus, parece aquele rapaz que faz aquele papel de demônio, não tem aquela novela que veio para cá e não tem desiste, né? É o espírito da morte. Aí, antes de eu quase com medo, porque Deus não tinha negócio comigo mesmo. Era isso que eu passei. Aí o que acontece? Aí eu fiquei ali, o rapaz eu fiquei ali assim olhando, e eu fiquei mas ele parece que ele não estava não querendo apresentar dele lá, mostrando, fazendo o papel dele. Aí quando eu fui dar o passo, deu um negócio que sempre para passar para as outras, eu me chamou para fazer anestesiar. Foi a cara fez diferente, tá? Eu dava um passo aqui, eu olhei novamente para a cama, estava a morta. Já estava perto do chão. Aí eu disse, olha, bora. Mas só, quando eu fui anestesiar, eu senti a morte, muito nervoso. Senti aqui, me levantei para cá. A doutora pegou aquele mulher que estava. Aí eu via falar, eu via conversar, mas eu não via falar. Nada, não parava nada. Aí ela pegou assim e disse: Espírito repito, ela já me meteu aqui, que é o médico que só Deus tem uma coisa daquele médico. O doutor que me operou, o assim, não é doutor Grava. Aquele é um homem que eu sabe trabalhar, porque eu não senti nada. E eu, da vez, eu via me puxando os pontos, não sentia nada. Aí eu vi daqui só era para me levar para a morte, aqui me chamando para matar mesmo. E eu sempre lá. E ela dizia que a minha mão fazia assim minha mão, aí colocava aqui uma marca daqui e dizia: esse homem vai viver 100 anos. Se ele morrer nesse hospital, o que é que ele decidiu? Que a presidente me falou desse, tinha que comer para ele operar. Mas olha, nós passamos muita coisa. Aí, não operou. No final da oração disse assim, eu não sei se eu falei, o meu espírito falou. Jesus, o senhor está aqui. Eu falei, eu não tinha falado, a moça falava e eu não falava. Não fazia nada. Aí ele disse assim, olha, está terminando. Eu disse, aí eu falei, o seu filho está certo. Aí ela disse, doutor Cláudio, o senhor colocou a esteira sinal, eu coloquei, porque eu vou colocar no retrato da América no vídeo, aqui, 7 pontinhos. Eu vou colocar no vídeo.
Aí depois ela disse, até que não. Eu vi a palavra disse assim, vamos levar ele passar de emergência. Então não levar ele. Não sei se acharam que eu fiquei, eu só sei que eu abri o olho, eu cheguei que era no quarto, onde a minha cama era a cama dela. Mas tinha dois que ela cuidou de fazer essa dor. Passei na noite, foi 10 horas, era que me contou. Olha, eu tomei café no outro dia. Eu perguntei para ela se no café, você não lembra que a papai tão boa? Até mesmo quando eu estava ainda, mas eu agradeço isso a Deus primeiramente. Essa é a Deus. E essa aqui. Eu agradeço muito a parte que me toca, mas eu não fiz foi nada. Quem fez foi o nosso Criador, né? Ele é um homem de fé. Realmente ele passou por tudo isso. Passou 24 horas de jejum. Porque ele ia ser operado às 7 da manhã, já tinha começado o jejum de meia-noite. Quando ele saiu, já era quase 9 horas da noite, ele entrou de 7. E foi Deus. Deus na vida dele, porque quando Deus tem propósito na vida de um, é para valer. Ele jamais abandona. E o Leandro está com a oportunidade.
lembrando o diácono Ronaldo, traidor. Ele vai louvar. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Para a honra e glória, estamos aqui, né? Viajamos 200 quilômetros para vir adorar o nosso rei aqui. Essa bênção. Ele está aqui no meio de nós, né? Porque ele é fiel e verdadeiro, né? Aleluia. Vou louvar muito aqui, os irmãos me acompanham aí, porque a gente quando está ficando meio velho, vai ficar meio esquecido das coisas. Ele está chorando por quê? Chorar por quê, né? Se nós temos Jesus em nossa vida. Nós choramos dessa vez porque você tem uns sentimentos, mas Deus está deixando para você chorar por quê. Amém? Nós chorando porque, aleluia, se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer, ora, Ele sabe de tudo e você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: eu saí pra levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, recuerde você o nome. Recuerde de quem te ama. Deus mandou dizer que vai acontecer. Eu convido o evangelista Ezequias para vir orar aqui pelos tipos de oferta e pelo deletor, hoje eu acertei. Senhor, Deus começa bem. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para te adorar, Senhor, nesse culto de ação e graça do pastor Ferrosa, que reconheceu, Senhor, o agir do Senhor na vida dele. E nesse momento, Senhor, também nós agradecemos, meu Pai, pelas pessoas que puderam contribuir, Senhor, com a tua obra. Que o Senhor abençoe a todas as que puderam e as que não puderam também, para que possam também contribuir, para que sejam cheias do poder de Deus, da prosperidade também, da graça do Senhor, do amor. Meu Pai, meu Deus e Senhor, entrego também, Pai Santo, a vida do preletor de hoje. Que não seja ele, meu Pai, mas seja a tua vontade, seja a tua palavra, meu Deus, que ele venha ser vaso, Senhor, cheio do óleo da unção, que venha derramar, que venha transportar, Senhor, do teu amor, da tua graça na vida de cada um que está conosco hoje, meu Pai.
para que nós venhamos sair impactados com o poder, Senhor, da Tua palavra, e venhamos ter fé, Senhor, que o Senhor pode ressuscitar, que o Senhor é o mesmo de sempre, que nós é que mudamos, mas que o Senhor nunca muda, porque o Senhor é fiel e o Senhor é verdadeiro para cumprir tudo que o Senhor tem prometido para cada um que está aqui, Senhor. Estamos gratos a Ti por isso, em nome de Jesus, amém. Que a igreja continue de pé para receber o preletor João Brito, missionário, viu? Missionário. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu salvo os vivos com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que trouxeram suas Bíblias, por favor, livro dos Salmos, capítulo de número 23. Quero glorificar a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me dando de ministrar a sua palavra. Agradecer imensamente ao meu pastor pelo convite que está ministrando, a sua esposa também, a missionária Evangelita. Foram duas pessoas que Deus me agraciou, amém? E eu creio que ainda tem mais de Deus para a vida deles. Livro dos Salmos. Se você quiser sentar, pode sentar, não tem problema não, tá certo? Vamos ler aqui o versículo de número 1 apenas, mas vamos ministrar os 6 versículos. O som está bom aí? Dá para ouvir? Amém. Bom? Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Amém? Vamos lá. Livro dos Salmos, capítulo de número 23, versículo de número 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, em nada eu terei falta. Amém? Os irmãos podem sentar, dando glória a Deus e aleluia. Você tem liberdade para adorar aqui nessa noite, amém? O livro dos Salmos é um livro bastante conhecido de todos aqueles que têm o costume de ler a Bíblia. Todos aqueles que servem a Deus por algum momento da sua vida já separou algo ou separou um tempo para poder ler o livro dos Salmos. E também é bem verdade que se você for na casa de alguma pessoa, mesmo que ela não venha a ser cristã, é fácil você encontrar na casa dela uma Bíblia aberta, e a maioria das vezes, ou na maioria das casas, o livro que vai estar aberto vai ser o livro dos Salmos. Por vezes o Salmo 91, que é um salmo bastante conhecido, um salmo que nos dá proteção, e às vezes algumas pessoas que têm na sua casa lá uma Bíblia empoeirada com o número 23 dos Salmos. É normal acontecer isso, porque as pessoas se apegam a Deus naturalmente ou momentaneamente por uma proteção ou por algo que Deus Ele venha a trazer para a vida dela. É bem verdade que a gente não pode apenas resumir Deus a isso. Alguém especial que nos dá aquilo que a gente quer. Na sua infinidade, Deus Ele é muito mais daquilo que a gente pensa, ou é muito mais daquilo que a gente imagina. Deus é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, quer sejam momentos bons e quer sejam momentos ruins. O livro de Salmos, na sua inteireza, nos 150 Salmos, ele traz diferentes tipos de sentimentos que os vários salmistas eles descrevem ao longo desse salmo. Especificamente o Salmo 23 é aquele salmo que Deus ele se revela através do que está sendo exposto na Bíblia de várias formas. O Salmo primeiro é aquele salmo onde naturalmente a gente liga a Deus a uma provisão. Por quê? Porque está dizendo que Ele é o nosso pastor e que por conta disso a gente não tem falta de nada. Mas é bem verdade que nos versículos
versículos que se dispõem no Salmo 23, a gente também vê Davi expondo Deus como uma segurança para a vida dele, expondo Deus como uma confiança para a vida dele, expondo Deus como paz para a vida dele. É bem verdade que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente costuma só, em Salmo 23, trazer para a nossa vida Deus como uma figura de pastor. Mas só que Davi expõe Deus não somente como um bom pastor da vida dele. Deus ele também, além de ser um pastor, o sumo sacerdote que nos traz paz, ele traz segurança, traz força, traz para a gente prosperidade, traz para a gente saúde. E Deus, em sua infinidade, ele pode ser muito mais daquilo que a gente pode pedir, daquilo que ele pode pensar. Amém? Dito isso, a gente vai estudar versículo por versículo. E se a gente fosse se apegar ao texto que está aqui sendo exposto, Davi está expondo para nós que lemos a Bíblia que ele é aquele que foi guiado ou aquele que foi encontrado pelo bom pastor. Só que é bem verdade que, como está escrito na Bíblia, traduzida para a gente, está escrito que o Senhor é o meu pastor e diz que nada me faltará. Mas vamos trazer a linguagem correta, a linguagem traduzida do hebraico, que não diz que a gente não terá nada em falta para com Deus. O termo correto hebraico é Adonai El-Roi Etzah, ou seja, o Senhor é o meu pastor, em nada eu terei falta. Tendo esse conhecimento, é bem verdade que se a gente for estudar a história de Davi, Davi não foi um homem que foi encontrado de uma forma que Deus fizesse dele o maioral da casa. Você sabe muito bem que quando Samuel foi à casa de Jessé, passaram-se irmãos por irmãos até chegar à figura de Davi. Ou seja, Davi está expondo para a gente aqui no Salmo 23 que ele não era alguém que foi alçado a ser rei por conta da bondade do homem. Davi ele foi alçado a ser rei através da bondade e da misericórdia de Deus. E eu tenho certeza que em nosso meio tem alguém que está, através da perspectiva humana, sendo colocado para trás, sendo dito por aí que não vai ser nada, que a sua vida não vai para frente, mas a perspectiva que o homem coloca na gente não é a perspectiva que Deus tem ao nosso respeito. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu vim te trazer com uma palavra profética para liberar para a tua vida. A perspectiva que o homem coloca em você é uma perspectiva má, uma perspectiva errada, uma perspectiva onde você não vai para frente, mas a perspectiva que Deus coloca para mim e para você é uma perspectiva boa, de mudança, de prosperidade, de renovo. E eu vim te trazer para liberar uma palavra para mim e para a tua vida. A partir dessa noite, aquilo que o homem achava para a sua vida que não iria acontecer, ele vai trazer a acontecer aquilo que alguém não quer para a tua vida. Eu estou dizendo para você que teve muitos irmãos da casa de Davi que não queria que ele chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. Eu estou dizendo para você que alguém pensou, alguém olhou para Davi e disse: daí não sai nada, ele não vai ser ninguém, desse daí não pode nascer fruto. Aí Deus ele fez questão de mostrar a Samuel, aonde o homem coloca a mão e o pé para não acontecer, eu, Senhor, entro com providência para poder fazer acontecer. Aleluia. Sobre a democracia, parece que eu estou no lugar de Davi naquela situação, e eu estou vendo alguém tentando não chegar para Davi a bênção que Deus disse que ia chegar. Eu estou naquela situação agora entendendo que as pessoas não queriam que Davi fosse alguém que Deus queria que ele fosse, mas a perspectiva do homem não foi maior do que o chamado de Deus. Eu vim dizer uma coisa para você, meu irmão: não importa o que alguém está dizendo a seu respeito, se Deus disse que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Aleluia. Você está entendendo? Porque Davi disse que Deus era o pastor dele, porque Davi tinha confiança em quem? Em Deus. E quer saber uma coisa verdadeira na Bíblia? Todas as pessoas que colocam a sua confiança em Deus não é frustrada.
Aleluia. Toda pessoa que coloca a sua segurança em Deus, ele vai para frente. Quando a pessoa coloca confiança em Deus, ele não precisa de arrumadinho para poder fazer chegar aonde ele deveria chegar. Aleluia. Quando a confiança de alguém está em Deus, ninguém pode impedir do agir de Deus acontecer. Sabe por que Davi expressou isso? Adonai, Roi, Elezar. Porque Davi estava dizendo para Deus: Deus é o Senhor que é o meu pastor. E quando a gente expressa para Deus que Ele é o nosso pastor, aí sim a gente Alô, não agora, mas teremos falta. Shalom aleia, shalom alamalô. Confiança do homem para trazer algo para nós. aí Isalamano heneke mahamagala mayalano. acima de tudo. Tá entendendo? Salamahalamede noana. Ninguém deve tirar sua confiança de Deus ou no homem. É para estar em quem? Em mim? É para estar no pastor? No irmão do seu lado? No seu marido? Na sua esposa? É para dar? É para estar em quem? A confiança? E todas as vezes que um homem ou uma mulher coloca a sua confiança em Deus, aí a coisa começa a fluir. Olha só o que aconteceu. Por que foi que Davi disse que Deus era o pastor dele? Sabe qual é a primeira função de um pastor? Alguém sabe dizer qual é a primeira função? Encontrar. O pastor, ele sabe encontrar. Você acha que Jessé iria escolher Davi para ser rei? Davi estava onde? Escondido. Mas o pastor, Deus, encontrou quem? Quem estava escondido. Eu não sei se na sua casa tem alguém que está se escondendo de Deus e está batendo o pé para dizer: não vou ser crente, não vou ser evangélico. Eu não sei se você está orando por alguém para pedir para Deus que esse alguém venha se converter, e através de tanta oração que você está pedindo, você está se frustrando. Eu não sei se é alguém da sua família ou se é alguém próximo a você. Você não tem como encontrar o que está perdido, mas eu venho te dizer a você uma coisa: Deus, ele tem como encontrar. Aleluia. Mas, irmão, alguém que eu estou orando é alguém que está envolto num ambiente de prostituição. Não tem problema, Deus, ele vai encontrar. Eu não sei se alguém que você está orando, ele está envolto num problema até de poder entrar no mundo das drogas. Você não pode encontrar, mas Deus, ele vai encontrar. Eu não sei se o seu problema para poder alguém vir para a igreja é alguém estar morto ou está acabado no alcoolismo, na prostituição, da droga, mas não se preocupe, Deus, ele vai encontrar. Deus é especialista em mudar o destino de pessoas improváveis. Você sabia disso? Eu já vi alguém que tomava cachaça sair da cachaça e começar a tomar Santa Ceia. Eu já vi, Diácono Ronaldo, alguém que andava na prostituição sair da prostituição e começar a pregar no altar. Aleluia. Mas por que esse alguém deu esse passo para Jesus? Porque ele entendeu que Jesus era o pastor. E quer saber, na verdade, quando a gente coloca o nosso cuidado, a nossa confiança e a nossa segurança em Deus, ele transforma todo o ambiente que estava perdido em um ambiente de salvação. Olha só o que Davi expressou no versículo de número 2. Ele, quem é ele? O pastor. E quem é o pastor? Deus. Davi disse: ele, o Senhor, me fez deitar em verdes pastos. O que significa Davi expressar que o Senhor fez ele se deitar em verdes pastos? Davi, ele foi criado dentro da casa dele para ser um criador de ovelhas.
Então Davi, ele tinha conhecimento do que o pastor teria que fazer. Quando ele está expressando que Deus, o Senhor, fez ele comer ou se sustentar de verdes pastos, ele está dizendo bem assim para Deus: Deus, o Senhor trouxe a provisão para dentro da minha casa. Ou seja, o que era que estava acontecendo? Davi mostrou para aqueles que estavam lendo essa palavra que, além de Deus ser o sumo pastor, ele ainda é aquele que traz o sustento para a casa. Mas tem gente, Diácono Ronaldo, que me perdoe dizer, que pensa que o sustento da sua casa é trazido por político. Não é, irmão. Quem colocou o político lá foi o seu voto, mas foi Deus que permitiu que ele entrasse lá. Aleluia. Deus, quando ele trouxe Davi e colocou na posição de rei, as pessoas que estavam com Davi achavam que era Davi que fazia tudo, mas Davi quis expressar: não fui eu, foi o Senhor. Então o que acontece com isso? Davi tirou dele toda o centro e colocou o centro da equidade em quem? Deus. Aí Davi disse: ele, o Senhor, me fez deitar em verdes pastos, e ele me conduz ao lado das águas tranquilas. Olha que coisa maravilhosa. Davi está expondo nesse versículo 2 que Deus, além de ser o provedor da vida dele, era alguém que ia trazer para ele um descanso que ele estava precisando. E toda vez que Davi expressa que Deus é o descanso para a mente dele, porque ele está se colocando como ovelha, e a ovelha, ela precisa de um pastor para poder guiar e para trazer o descanso para a vida dele. E a maioria das pessoas que estão aqui, ou uma parte delas, pode estar cansado e enfadado no dia a dia. Talvez a mente e o coração nem acredite mais que Deus ele pode trazer uma reviravolta para poder fazer aquilo que você pede tanto a Deus em oração. Talvez você tenha entrado por essas portas nessa noite desacreditado, dizendo para Deus: Deus, faça algo, e você não está vendo Deus ele fazer acontecer. Talvez exista uma preocupação na sua mente, e essa preocupação tem feito você ter ansiedade, tem feito até você pensar que está depressivo. Talvez você até você pensar que você estava cada vez mais indo para o fundo do poço. Mas você entrou por essas portas, e quando você entrou por essa porta, o pastor que estava não aqui no altar, sobre aquela nação, o teu pastor verdadeiro não está somente sobre aquele altar, ele está passeando pelo meio da igreja. Que vai sobre aquela nação. E eu estou vendo Deus claramente agir na vida de alguém que está aqui nessa noite, e está tirando da mente a ansiedade, está tirando da mente a preocupação, está tirando da mente o sentido depressivo. Nessa noite eu estou vendo claramente Deus passeando, sobre aquela nação, e está fazendo cair por terra o grande espírito de depressão que está querendo entrar na casa de alguém. Sobre aquela nação, Deus ele está trabalhando muito
das coisas do céu, mas o Espírito Santo do Senhor, ele está muito claramente no meio desta igreja. E eu estou vendo 2 brasões da Polícia Militar de Alagoas na frente dessas portas. Avamoya la mahalabro renesha. Eu não sei se você acredita, mas Deus vai dar um grande livramento para alguém. Ando aleno. Porque tem alguém da família de alguém que está aqui nessa noite e já está jurado. Já disseram até que tem dia, que tem data, para poder a morte chegar dentro da casa de alguém. Mas quando a morte ela calcula um dia para chegar, a vida que está em Jesus calcula o mesmo dia para dar livramento. Aleluia. Deus não vai deixar que a morte entre na casa de alguém aqui nesta noite. Eu não sei se vai ser a polícia militar que vai tirar alguém de algo, ou se é alguém que está preso que vai sair, mas um grande livramento o Senhor vai dar para alguém. E a Bíblia diz que Davi, ele colocou toda a sua confiança em quem? No Senhor. Tanto é que ele disse que o Senhor era o pastor dele e que levaria ele às águas tranquilas. Aí no versículo 3, algumas Bíblias diz que ele refrigera a alma. Mas só que a tradução literária correta não é refrigera, é restaura. Ele restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Olha só o que Davi está expressando para a gente: que Deus tem o poder de quê? De restaurar. Mas tem gente, pastor, que quando olha para casa só vê desgraça. Tem alguém que quando olha para dentro de casa só diz que não presta. Aonde é que a sua casa vai ser restaurada se você só olhar para ela com olhos ruins? Vai ser? Não. Sabe qual é o grande problema que acontece na maioria dos casos? É que as pessoas não olham para a situação como Deus olha. Ela olha para a situação como a situação está sendo colocada. Mas Davi disse: o Senhor, Ele restaura a minha alma e me conduz através da justiça pelo amor do seu nome. O que é que Davi estava dizendo? Por mais que tenha um cenário de injustiça, por que Davi expressa isso? Porque quando Samuel foi na casa do pai dele, ele foi injustiçado. Ele foi o último a ser trazido à presença de Samuel. Mas acontece que quando o homem coloca alguém para ser o último, aí Deus diz e vai: você colocou ele como o último, e é exatamente o último que eu vou colocar para ser o primeiro. Aleluia. Não estou dizendo para você que a unção que recaiu sobre Davi de rei vai recair para você. Mas eu estou dizendo que o mesmo Deus que escolheu Davi é o Deus que escolheu você, o Deus que escolheu a sua casa, o Deus que escolheu a sua família. A sua família não é um projeto falido, muito pelo contrário. A sua
Esse Aleluia. você diz, missionário, mas você não sabe como é a minha família. Eu nem sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Mas eu conheço um Deus que conhece a sua família e que Ele tem o poder para restaurar. Que foi que Davi estava dizendo? Os meus irmãos e meu pai me colocou para ser o último. Mas o Senhor, pelo amor do seu nome, através da sua justiça, me colocou para ser o primeiro. Ou seja, Davi se preocupou com a escolha do homem. Ele se preocupou em quê? Em ficar na posição que ele sabia. Crente posicionado recebe a visão e o olhar de Deus. Mas quando o crente é meio torto para lá e para cá, não tem como receber não. Mas se ele tiver posicionamento, ele recebe. Davi está dizendo isso aqui para a gente. Versículo 4. Olha o que Davi diz. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum. Por que Davi disse isso? Quando Davi estava pastoreando as ovelhas, Davi guiava elas através de quê? De um cajado. E todas as vezes que Davi ia com as suas ovelhas para frente, andando, lembrando sempre, né, irmão, que o pastor é aquele que sempre está na frente das ovelhas. Não é isso? Por quê? Porque se a ovelha for desandar, ele vai fazer o quê? Volta. Então, quando as ovelhas iam para dentro do pasto, normalmente onde Davi morava, segundo a Bíblia e alguns historiadores, tinha um vale perto onde Davi morava. E esse vale era chamado de Adquildo. E esse vale era conhecido naquele tempo como o Vale da Sombra da Morte. Toda vez que as ovelhas iam passar por esse vale, algumas ovelhas se perdiam em decorrência da escuridão. Mas só que quando as ovelhas iam se perder, Davi, que tinha a luz de Deus, fazia o quê? Colocava o quê? O cajado. Para quê? Para o cajado não deixar que ela se perdesse. Está entendendo qual é a preocupação de Deus na sua vida? Aleluia. Que você não se perca. Toda vez que a ovelha ia entrar pelo vale, Davi pegava, botava o cajado e dizia: por aqui? Não. Então, se você está vendo na sua família alguém andar por um caminho tortuoso, vai deixar andar? Não. Faz o quê? Volte para cá. Porque aquele que ama, cuida. Aquele que ama, zela. Aquele que ama, não deixa se perder. Quer uma verdade? Mais uma. Sabe o que Davi estava ensinando para a gente nesse salmo? No versículo 4. Não perca a sua casa e a sua família por nada. Não destrua e nem deixe o seu casamento ser destruído por nada. A maioria das pessoas, quando o casamento está difícil, ao invés de lutar, quer desistir. Porque elas acham mais fácil deixar para lá do que lutar. Mas Davi não. Quando ele via que ia perder uma ovelha, fazia o quê? Venha para a direção. Olha o que ele disse isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que significa vale da sombra da morte? É um lugar bom ou é um lugar ruim? Bom ou ruim? O vale da sombra da morte é um lugar ruim? Se você sabe que alguém está indo para um lugar ruim, você vai deixar? Foi isso que Davi disse.
Pode ser uma, mas eu não vou perder. Vou trazer para onde? Para a luz. Aí Davi continua no versículo 4 dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele vai adiante e diz: a tua vara e o teu cajado me. Existem umas traduções que diz que a vara e o cajado confortam. Eu não sou muito adepto do conforto para esse salmo específico, porque confortar significa concordar. E quando alguém está indo por um caminho errado, a gente não concorda, a gente confronta para que ele não vá para o caminho errado e vá para o caminho certo. Mas olha só, quando Davi diz que a tua vara e o cajado te consolam, por que ele diz isso? Você sabia que no cajado do pastor, quando ele segura no meio, tem um porquê. Quando ele segura embaixo, tem outro porquê. Quando ele segura em cima, tem outro porquê. Claramente, Davi, quando está guiando as ovelhas, ele sempre segura o cajado pela parte do centro. Por quê? Porque os cajados antigamente, pastores, na ponta ele tinha como se fosse uma lança. Sabe por que tinha essa lança? Porque quando as ovelhas iam passar pelo vale, que tinha algum animal predador para poder matar, ele pegava o cajado e matava o animal, para o animal não matar as ovelhas. Ou seja, o que é que Davi está dizendo? Que o porquê ele está dizendo que o cajado e a vara consolam? Porque o cajado ele conduz as ovelhas para o caminho correto. Ele resgata quando vai para o caminho errado. E quando for preciso matar o predador, ele vai matar. Está entendendo? O que é que está querendo dizer? Que o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, Jeová, Jireh Adonai, ele é quem? Aquele que dá vida por suas ovelhas. Deus, ele não perde ninguém para Satanás. Ninguém ele perde. Ele sempre quer que alguém faça o quê? Venha para os caminhos. Deus, ele é cuidadoso. Deus, ele é protetor. Deus é aquele que não deixa que o inimigo toque nas ovelhas dele. Você crê que a tua casa e a tua família está sob a proteção de Deus? Não, você acredita mesmo que a sua casa e sua família está sob a proteção de Deus? Mas você crê só porque eu estou dizendo, ou você crê porque você crê mesmo? Você crê mesmo? Você crê que a tua casa é uma casa que está sendo livrada da mão do inimigo nessa noite? Você crê que a sua família nessa noite saiu das mãos do diabo e foi para as mãos de Deus? Você crê que o inimigo não tem mais legalidade nem autoridade para tocar na sua família? Você acredita que Deus é aquele que tem o poder de tirar alguém das mãos erradas e colocar na mão certa? Você acredita que o Senhor nessa noite está trabalhando para tirar o erro da sua casa e colocar o acerto? Aleluia. Você crê que alguém que estava perdido, olhando pelos olhos humanos, vai ser alguém que vai estar salvo pelos olhos de Deus? Então, quando você chegar na sua casa, quando você der o primeiro passo que você entrar lá, profetize coisas boas para a sua casa. Quando você pisar na sua casa, libere palavras boas para dentro da sua casa. Porque eu estou vendo claramente duas mulheres passando pela casa de alguém que está aqui nessa noite,
falando, vocês já sentiram que a sua casa está sob debaixo de um peso. Essas duas lançaram uma palavra de maldição, e as palavras são tão pesadas que a sua casa está envolta por um peso que você sente, mas não sabe de onde veio. E eu vou lhe dizer de onde foi que veio. E não se espanta. Teve duas mulheres, pastor, e foram até o cemitério dessa cidade. Pegaram a terra com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e jogaram em duas casas de alguém que está aqui nessa noite. Amalo, galo, Noah. Alama, doré déjà. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que elas duas desejaram só não aconteceu porque esse altar aqui carregado por oração. Eu não sei quem é, mas tem alguém que está pagando o preço de oração nesse altar pelas famílias. E a oração de uma mulher nesse altar fez com que a obra de bruxaria que essas duas foram no cemitério fazer foi desfeita. Assim diz o Senhor dos Exércitos dessa noite. Coloca a tua casa em ordem. Faz da sua casa um templo de oração. Deixe de lançar palavras negativas para dentro da sua casa, porque eu, Senhor, tenho visto, tenho ouvido as palavras de baixo calão que estão sendo ditas dentro do meio da tua casa. Alô, Noé, Vamagola, alô, Shalom. Alama. Mas o Senhor ainda é Deus misericordioso que se levanta do trono, sobre a Quemonácia, porque eu estou vendo sobre as palmas da mão de Deus, o controle sobre essa igreja, sobre a Quemonácia. E Deus está dizendo claramente: ore, Jesus, sacrifique pela sua casa, para que quando o mal vier, ele não venha ter legalidade para tocar na sua família. Foi por isso que Davi disse: o Senhor é o meu. Só tenha coragem de dizer que Deus é o meu pastor quando a pessoa confia nele. Sabe por quê? A palavra meu no português significa um pronome que é possessivo. Alguém que está dizendo: ele é meu pastor. E para dizer que Deus é pastor na vida de uma pessoa, a pessoa tem que ter confiança. Sem confiança não tem como dizer que Deus é pastor. Sabe por quê, irmãos? Vou terminar já. Olha só o que Davi diz no versículo 5. Tu, Senhor, prepararás uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu, Senhor, unges a minha cabeça com o quê? E o cálice. Você sabe por que Davi disse que o Senhor unge a cabeça dele com óleo? Sabe por quê? Tudo na Bíblia tem um significado, nada está em vão. A Bíblia diz que quando as ovelhas passavam naquele vale da sombra da morte, num caminho reto, a Bíblia diz que próximo do vale da sombra da morte tinha um local que era dominado por moscas. E
E a Bíblia diz que todas as vezes que as ovelhas passavam, as moscas chegavam em cima da lã e começava a colocar um parasita através do que elas faziam de errado à mosca. Colocava o parasita na cabeça da ovelha e a ovelha ficava sem proteção. Qual era o modo da ovelha não deixar a mosca entrar? Sabe o que ela fazia, pastor? Ela encontrava uma cerca e começava a fazer isso aqui na cerca, né? A bater na cerca. E quando ela batia, o que acontecia? Machucava. Não é isso? Só que como Davi foi alguém que foi criado ensinando as ovelhas, ele sabia o quê? Que tinha algo que poderia impedir da ovelha bater a cabeça para morrer. Qual era o algo? O olho. Quer saber uma verdade? Um crente ungido não anda quebrando a cabeça por pouca coisa. Quando vem a prova para um crente ungido, o que ele faz? Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te quem canta. É, não é? Mas quando você vê um crente que não é ungido passar pela prova, já começa a chamar alguém para morrer. Pode ser, se você quiser, glória a Deus. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se as águas que passarem, não vão se queimar. Glória a Deus, por essa noite. Quando que já fez com você, você não vai aí. Se não, glória a Deus, você não aleluia. As ovelhas, quando o óleo descia na cabeça, que as moscas vinham, a mosca olhava para o óleo e dizia: peraí, que nessa aqui eu não posso tocar. Quando a mosca chegava e via a ovelha com o óleo derramado, ela dizia: nesse daí eu não posso entrar. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o inimigo vê que você ora, que você jejum, que você busca, ele diz: nessa casa eu não posso entrar. Alô, não! Eu não posso entrar. E aqui eu não posso tocar. Mas quando é um crente que só reclama, que só pede para Deus e não faz nada, aí o inimigo tem poder para poder atacar. Mas quando alguém é ungido, quando alguém é remido pelo poder de Deus, ele vira a prova que vier, ele não vai andar de cabeça baixa. Alô, não, Davi ensinou isso. Quando as moscas vinham atacar, como ele era pastor, ele se antecipava, dizia bem assim: peraí, para o inimigo não tocar nas minhas ovelhas, eu vou derramar um óleo sobre a cabeça delas. E é bem assim que Deus toma conta da sua vida. Quando o inimigo vem atacar, Deus já está de prontidão para poder te defender. Não é assim? Aí Davi disse: o meu cálice o quê? Alguém sabe me dizer aqui o que significa para transbordar? Tem algum crente cheio aqui do poder de Deus? Tem? Tem alguém aqui cheio do poder de Deus? aleluia, Tem alguém aqui que está cheio do poder de Deus? aleluia. Mas quando o crente está cheio do poder de Deus, ele já vai na glória sem precisar o pregador pedir para ele ter glória. Aleluia. Quando ele está cheio do poder de Deus, que ele sente a presença, ele já dá aleluia, ele já salta de alegria, ele faz alguma coisa. Quando o crente está cheio da unção, da autoridade, do renovo da unção, quando ele vê alguma coisa que ele está atacando, ele já está de prontidão para poder combater com o problema. Se você está cheio do poder de Deus, por favor, dê uma maior glória a Deus se você é do poder dessa noite. Aleluia. Davi ensinou isso. Quando as ovelhas passavam pelo vale da sombra da morte, que a mosca vinha colocar na cabeça dela e chegava primeiro, e não permitia que o mal chegasse.
Davi disse, versículo 6: certamente a bondade e a o quê? Misericórdia me seguirão todos os da minha, e eu habitarei aonde? Na casa do para. Tá vendo como a coisa já deu outra animada? Aleluia. Davi, ele começou dizendo: o Senhor é o meu, em nada terei. E agora ele está dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão. Ou seja, ele esqueceu ou deixou para trás a falta e colocou a mente de quê? Na bondade e na misericórdia. Sabe por que ele fez isso? Ou sabe por que ele disse isso? Porque a alegria estava dentro dele. E quer saber uma verdade? Eu vou dizer outra verdade. Crente que tem Jesus e que serve a Deus não anda de cabeça baixa. Não anda. Só anda na cabeça bomba. Para o que a Davi expressa no Salmo 121: elevarei os meus olhos para de onde virá o meu socorro vem do Senhor que criou e a. Tem como alguém que é pastoreado por Deus andar assim? Tem como? Se você vê um crente andar assim, está com algum problema na vida dele. Alguma coisinha está errada. Ah, irmão, mas você não sabe a prova que eu estou passando. Não tem prova que desanime o crente. Não tem. Se ele entender que Deus é um pastor, não tem prova que desanime o crente. Para encerrar, vocês entenderam o contexto da história? Fruto do meu explicadinho. Aleluia. Vai para casa desanimado hoje. Vai para casa cabisbaixo hoje. Vai para casa duvidando hoje. Vai para casa hoje para lançar a palavra de maldição na sua família. Vai para casa para olhar para os cantos e dizer: vixe, está assim. Vai para casa assim. Vai chegar em casa para olhar o guarda-roupa ou olhar o armário da comida. Vai dizer: mas Deus, tão pouquinho, vai fazer isso. Vai olhar para o teu irmão, o tempo que você não tem, vai fazer isso? Não, vai para casa como? Feliz, alegre, saltando de alegria. Quando for para casa que vem alguém demoniado, querer fazer gracinha, pisa na cabeça do capeta, dando no inferno, mandando ele para lá, sai para lá, Satanás. Vai para casa falando de mistério, dizendo que Deus é bom, que o diabo não presta. Vai fazer as suas coisas confiando em Deus. Vai agora ter certeza que Deus é aquele que pode fazer tudo por você, amém? Alguém vai para casa desanimado hoje? Não, pelo amor de Deus, alguém vai para casa desanimado hoje? Vai? Mas alguém vai para casa alegre hoje? Alguém vai para casa animado hoje? Vai para casa com o fogo do Espírito Santo hoje? Casa renovado hoje? Vai para casa forte hoje? Vai chegar em casa e vai orar hoje? Vai jejuar hoje? Vai pegar na mão do esposo, da esposa e vai os dois orar hoje? Vai? Olha, não diga que vai se você não for. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. A pedido da irmã missionária Vanza e desse povo maravilhoso que veio lá de Traipu, a gente vai louvar mais um hino, amém? Não está todos os componentes do grupo, somos 13 pessoas, teve uns que teve que viajar, mas esses estão aqui, vamos adorar o som nessa noite, amém? E só avisando
E depois do louvor, depois da bênção, perdão, depois da bênção com o pastor Abraão, o Senhor permaneça e vai ter o lanche. Amém? O grupo Leão de Judá,
eu quero agradecer vocês por tudo que foi feito nessa noite. Primeiro, Deus, né? E vocês estão aqui perante Ele também nessa casa de oração. Essa igreja é maravilhosa. Essa aqui é a casa, que chama-se a casa de Deus. Ele não mora nessa casa, mas permanece nessa casa. Quando ela está cheia, ou está com 3 ou 4 pessoas ali está. Eu quero agradecer todos, a direção da igreja, o pastor Abraão, Mandorinha, toda a direção, a minha princesa Miriana, a Leia, Luísa, todos vocês que estão aqui vendo essa festividade, não é para mim, é para o grande Deus. Aleluia. Alberto, a gente Alberto também ali, também quer estar integrado na minha família. Nós temos uma família na terra, e eu só tenho que dizer a vocês, agradeço muito da minha parte aqui. Estou muito satisfeito, o pastor fez aqui uma família sobre essa festa com vocês, para glorificar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma dívida que está devendo, né? E também, experimente, tem tempo de fazer as coisas. Deus sabe que a gente tem um tipo determinado e pode agir para fazer aquilo que é para Ele, né? Ele dá o tempo a nós, para que nós cheguemos determinado para fazer aquele compromisso. Ele me deu tempo, eu vim fazer através desse povo daqui, né? Justamente a família da igreja. Essa é uma família, eu já disse aqui nessa noite. Agradeço no nome de Jesus. Vamos orar? No nome de Jesus, né? Maravilhoso Deus e até meu Pai. Para um momento de oração, Senhor, de agradecimento ao Senhor por essa festividade, meu Pai. Foi feita para o Senhor, meu Pai. Aleluia. Por essa família toda que está aqui, meu Pai. Junto comigo, e todos que estão aqui, o pastor Abraão, com a família toda, as missionárias da igreja, a direção da igreja que está aqui, meu Pai, me deu essa força para fazer esse tipo de ação de graça. Para ser realizado esse trabalho. Esse trabalho, meu Pai, foi para mim, para o Senhor. Pai, nos ajuda a ser vencedores dessa palavra dele. Assim como o salmista Davi, o rei Davi, colocou a palavra essa noite, o missionário João Brito, sobre o rei Davi. Porque esse rei é o Senhor, meu Pai, que está hoje nessa noite aqui. Aleluia. Continua conosco também, em casa, nos deitar, levantar e viajando. Então, ó Pai do céu, eu agradeço, Senhor, eu não sei te agradecer. Tu, Senhor, faz comigo, faz comigo está aqui. Ó, te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus honrando Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja toda convoca para lá a Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que puder, vamos ajudar a servir, os irmãos do programa ajudar, por favor. Amém? Vamos. Amém? E amanhã, só lembrando, igreja, que o pastor manda avisar junto a uma missionária que será ceia amanhã, viu? Não esqueça de vir, a casa do Senhor também será ceia. Amém? Que Deus abençoe.